Boa noite, pessoal. A Angélica já entrou aqui para participar com a gente já. Espero que todos estejam bem. O pessoal está entrando. Olá, Boa noite. tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bom, tudo ótimo. Boa noite para todo mundo. O pessoal já está entrando. Vamos fazer uma pequena explicação para quem não assistiu às outras lives, né? Eu estou no início explicando um pouquinho do nosso projeto. A gente já está aí, acho que já são 8 lives. É um projeto para principalmente informar a população e o que eu tenho achado mais interessante, mais legal é que a gente está... eu estou me sentindo fazendo companhia para as pessoas. Então, acho que isso tem sido mais gostoso desse projeto. Todo mundo interagindo bastante, tirar um pouco as pessoas da televisão, né, dessa só notícia ruim, só notícia ruim. Então, gerar um pouco essa conexão que está cada vez mais difícil nesse momento. E agradecer a todo mundo que já participou, que tem participado com a gente. Hoje a gente tem aqui a nutricionista Maria Angélica Fiuti. Angélica, te agradecer muito pelo seu tempo, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Boa noite. Fala um pouco para a gente, um pouco do seu trabalho, como é que você... A sua linha de trabalho, onde você atende, o que você costuma fazer com seus pacientes, que eu sei que é uma maneira bem diferente da tradicional de olhar para o paciente, acho isso genial. Então explica um pouco para todo mundo te conhecerem, de começar essa live. Tá certo. Boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui falando com você, Pedro, com todos. Obrigada pelo convite. Realmente a gente se sente um pouco, né, por estarmos em casa e todos estarem em casa, né? A gente se sente entrando um pouco na casa das pessoas também, né? Então, Exatamente. obrigada por todo mundo que está abrindo, né, a porta da sua casa e deixando a gente entrar. Isso é um momento que tem aí a sua valoração, né, disso tudo. E realmente você já teve a oportunidade, inclusive, de acompanhar o atendimento nosso lá no Hospital do Andaraí, né? Que é uma Fantástico. eu tenho, na verdade, linhas de trabalho específicas. Eu tenho a docência, né, com a associação e com outros cursos de pós-graduação que eu acabo fazendo pelo Brasil. Né? A ABFIT, que eu sou presidente, tem um ambulatório dentro do Hospital Federal do Andaraí, onde a gente atende os pacientes, né, nesse ambulatório gratuitamente, um ambulatório federal, que tem aí o apoio e o auxílio de algumas empresas privadas, né? Então, por isso a gente consegue dar esse suporte na fitoterapia. E no outro caminho tem o atendimento particular, e aí eu tenho consultório no Leblon, e agora eu estou com um projeto, inclusive, que está saindo do forno, vindo para a Barra, um atendimento que está assim, tá sendo meu querido do momento, assim, que eu estou me dedicando a colocar ele em prática assim que for possível, assim que a gente puder, né, sair desse confinamento e poder estarmos todos reunidos, e aí eu tenho o Instituto Plena, que vai contar, né? A gente vai estar aqui na Barra da Tijuca, que é uma equipe multidisciplinar. E aí vem toda a ideia que eu sempre trabalho, né? Que acabo indo com várias linhas de frente de trabalho, pela minha formação também, né? Porque eu tenho aí uma formação em medicina chinesa, né? Então, eu trabalho com as práticas integrativas, com a fitoterapia, tá? Mas também com o olhar da psicanálise, porque acabou que eu fiz mestrado em psicanálise e agora eu estou fazendo formação clínica em psicanálise também, então acaba a gente integrando o paciente, vendo o paciente como um todo, que já é típico da medicina chinesa, mas que também, com o olhar da psicanálise, acaba trazendo. E esse instituto, a gente está com 4 profissionais, médico, nutricionista, o preparador físico e a psicóloga, justamente para trabalhar essa questão toda do... E todos acabam trabalhando com alguma prática integrativa, então a gente vai ter esse foco de prática integrativa mesmo. Está bem, tá bem legal, assim, nesse sentido, a gente está apostando num projeto muito legal. Isso é muito legal que você falou, que é um pouco da visão
da farmácia magistral, que é a questão não só da individualização do paciente, né? Olhar que cada pessoa é um organismo único, mas também tem a questão da medicina chinesa, que ela tem um olhar muito diferente para o paciente, não é só a questão da individualização, né? Até quem acredita nas linhas mais tradicionais, é difícil, né, não se convencer, porque né, não precisa convencer a ninguém, mas de entrar nesse mundo da medicina chinesa e ter a linha, não só a questão integrativa, mas né, as terapias alternativas, que hoje em dia já são várias e que trazem muito benefício para o paciente. A gente falou muito isso nas outras lives, de que, e eu vou repetir para a gente reforçar isso, de que não existe uma fórmula mágica, não existe uma terapia mágica, não existe, né, uma coisa que a gente vai estalar o dedo e vai resolver. Então, a gente poder lançar mão de diferentes estratégias é muito interessante, né? E não só na questão da medicina chinesa, mas essa questão do que você está falando da multidisciplinaridade das coisas é bem interessante, né? Não se trabalha sozinho, né? Isso já é visto, e os trabalhos integrativos, né? Não só multidisciplinares, mas integrativos têm uma resposta muito boa. Então, a primeira coisa é essa: você tem que ter uma equipe, né, de trabalho, e a farmácia magistral ela é a continuidade do trabalho prescritor, mas a gente tem aí diferentes olhares, né? O trabalho integrativo, das práticas integrativas como um todo, e aí você vai me dar licença para fazer um puxão de orelha. Com certeza, se tiver aluno meu assistindo, ele vai dizer, mas ela deixou passar isso, eu não posso. Não pode, né? Não, eu digo assim, olha, a gente não fala mais alternativo, não pode falar mais alternativo, é práticas integrativas e complementares, né? A gente está nas políticas desde 2006, né? Inclusive por isso que a fitoterapia está dentro do Hospital Federal do Andaraí, que está dentro de uma política pública, né? Uhum. De um programa, na verdade, uma política que virou programa desde 2006, e aí a gente trabalha com as práticas integrativas. E aí o conceito de integrativa é justamente esse, né? Porque quando a gente fala em alternativa, a gente está tirando uma coisa e colocando outra. E não é isso, né? A fitoterapia, a medicina chinesa, que faz parte das práticas, né? Todas elas são integrativas, elas complementam. A intenção não é jamais você substituir uma prática pela outra. Não tem uma verdade, né? Não é uma que é melhor do que a outra, né? Não é isso. A gente tem a função aí de integrar conhecimento, integrar saberes e com isso ter uma resposta clínica melhor, assim, na verdade o que a gente quer é que o paciente, né, se sinta realmente integrado e que a gente tenha consciência e condições de tratar aquele paciente do jeito que ele merece e que precisa ser tratado. Então, na verdade, uma integração de saberes. Né? As práticas integrativas vieram com essa proposta. E aí tem a fitoterapia, a Ayurveda, né? A medicina chinesa, termalismo, aí a acupuntura, tem várias práticas integrativas que estão dentro aí desse conhecimento. Então, por isso que eu digo, olha, não é alternativo, a gente fala em práticas integrativas porque tem essa função mesmo. Perfeito. E assim, essa questão do paciente único, não é que todas essas práticas elas vão servir para todo mundo, né? Isso depende muito de caso a caso e muito de avaliação de cada um, né? Sem dúvida, né? A individualidade do paciente, né? Ela acontece, por exemplo, com a farmácia magistral, mas ela acontece muito, né? Dentro, já começa num bom diagnóstico, né? Mas o diagnóstico pertence ao médico. Sim, o diagnóstico pertence ao médico, mas a boa avaliação, né, diagnóstica dentro da medicina chinesa, uma avaliação diagnóstica nutricional, dentro de cada área de ação, de cada área de especialização, ela vai dar um bom retorno, uma boa resposta da prescrição que você vai fazer ou não, né? O caminho que você vai levar para aquele paciente. Então, a individualização, ela é fundamental. E a fitoterapia permite isso, não, principalmente quando você coloca aí o olhar da medicina chinesa, né? Aí você consegue fazer essa individualização muito mais, porque você tem, né? Você não diz, essa planta não existe fórmula fechada. As pessoas perguntam muito isso, né? Qual é a fórmula que você usa para reduzir peso? Qual é a fórmula que você usa
para um desconforto gástrico ou para. Não tem fórmula fechada, porque a gente vai fazer a fórmula de acordo com o paciente. Então, esse paciente dentro da medicina chinesa é mais assim, ou mais de tal jeito, ou mesmo que não pegue o olhar da medicina chinesa, né, as intercorrências todas que esse paciente tem vão fazer com que a fórmula para um seja diferente do que uma fórmula para outro. Então, realmente não é receita de bolo, é como a dieta. A gente diz que assim, dieta a gente não tira de dentro da gaveta, né? Pelo menos o bom nutricionista, ele vai Bom, fazer um plano alimentar, né? Calculado e de acordo com as, né? Mesmo que seja o qualitativo, né? A gente vai dentro do Hospital Federal, por exemplo, a gente trabalha com um plano alimentar qualitativo. Mesmo que seja qualitativo, você vai fazer individual com aquele paciente, pegando as preferências alimentares dele, com as possibilidades financeiras dele. A fitoterapia é da mesma coisa. Então, a fórmula ela também vai ser de acordo com aquele paciente, também com as possibilidades financeiras daquele paciente. Então, várias coisas têm que ser levadas em consideração quando você vai fazer uma prescrição também, né? isso que você falou é maravilhoso. A gente falou um pouco na live de terça-feira com o Rogério Fernandes, que também era nutricionista, que a questão de qual é a melhor fórmula. A melhor fórmula não necessariamente é a escolha dos melhores, no caso da fitoterapia, né, das melhores plantas ou que tem mais estudo. A melhor fórmula é o que o paciente vai conseguir fazer. Né? E quando você fala da análise do que ele pode comprar ou não, e lá no ambulatório, lá no Hospital do Andaraí, você deve vivenciar muito isso, né? Porque é atendimento pelo SUS, então, na grande maioria, as pessoas não têm a condição de fazer tratamentos caros e dietas caras, então a gente conversou muito sobre isso, da melhor a estratégia ser a estratégia que ele vai seguir até o fim, né? Você falou um pouquinho da sua formação em psicanálise. E aí, antes da gente falar da medicina chinesa, que eu queria entrar um pouquinho, pelo menos fazer uma introdução para as pessoas entenderem como é que é o olhar para o paciente, queria que você fizesse um pouco o paralelo da psicanálise com os pacientes, com a nutrição, como é que você consegue unir tudo isso? Eu entrei na psicanálise em 2017, eu entrei no mestrado em psicanálise. Justamente porque eu pensei, eu me via completamente perdida como nutricionista quando eu trabalhava, porque eu disse, não, tem coisas a mais, além disso, eu sou formada há muitos anos, né? Dentro da nutrição, da fitoterapia, tudo mais, que eu já trabalho há muito mais tempo, mas mesmo assim faltava alguma coisa, né? Eu dizia assim, nossa, mas chega num momento que esbarra em algo que vai além do que é técnico, né? Além do que e que talvez, né, eu me senti num desamparo, né? Exatamente essa é a palavra. Eu acho num desamparo e numa necessidade de poder querer fazer mais. E aí eu acabei entrando no mestrado em psicanálise por esse motivo. E eu acho que me ajuda muito na minha prática clínica, a minha linha de pesquisa dentro do mestrado e que eu mantenho pesquisando e fazendo até hoje é a linha de transtornos alimentares, que tem muito a ver com o que a gente fala, né? E aí você diz, mas transtorno alimentar, anorexia, bulimia, não, começa antes, né? Até. A anorexia e bulimia, ela é clara, a gente enxerga, né? Muitas vezes, principalmente a bulimia, a anorexia, a gente enxerga no paciente. Mas hoje se tem muito e se vê isso muito, e acredito que os profissionais de saúde, principalmente os nutricionistas, vão se identificar comigo agora, que você tem aquele paciente ortoréxico, aquele paciente vigoréxico, que ele chega antes já, né? E se você deixar esbarrar, ele vai acabar indo para um outro transtorno alimentar. Então, na verdade, isso que me motivou. Né? Mas eu digo que isso abriu um caminho e um leque de visão para mim dentro do atendimento com o paciente, num momento como esse agora, em que é completamente diferente, né? A nossa conversa com o paciente, eu estou atendendo meus pacientes remotamente, né? Então, A gente está aprendendo a trabalhar também, né? esse aprender a trabalhar, eu acho que a psicanálise também me ajudou bastante nesse sentido. Mas eu acho que tem uma palavra que define tudo para qualquer atendimento, que a psicanálise pega com muita força. Ela chama de transferência, mas a gente que não é da área da psicanálise ainda, né? Eu não me considero uma psicanalista, o que eu digo que é a empatia. Né? Ela trabalha o saber fazer a correta empatia com o seu paciente, que não é
agarrar ele no colo e dizer que ele está certo, não é isso, empatia, né? Não é se jogar no buraco junto com o paciente. Eu gosto muito de usar a comparação do buraco, né? Você vê alguém dentro do buraco, quando você passa por ele, né? O que você vai fazer diante daquilo, né? Não é ir lá dentro do buraco e sentar com esse paciente. Não, você dá a mão para ele, você tira ele de lá, né? E também não é passar indiferente por aquele momento, né? Então tem aqui como você se posiciona em relação ao paciente. Hoje tem muito, né, a questão da política do corpo, né? Que também foi uma linha de trabalho que eu utilizei bastante durante a psicanálise, né? O que é esse corpo? Esse corpo que anda com a gente sempre, né? E que é tão questionado, a questão da beleza, né? Do tamanho desse corpo. Então, sair do que é, né? Claro, sempre pensando o que é saudável e o que não é saudável. A gente não pode minimizar e dizer que a obesidade é saudável, é uma doença crônica. Mas o que é um corpo que está dentro do saudável e que é aceito, né? Isso tudo me ajudou muito a ter essa empatia realmente com o paciente diante desses quadros todos. Acho que foi a principal diferença. Queria destacar duas coisas que você falou que para mim são essenciais, que a primeira é essa questão da empatia que você falou, que muitas das vezes você falar apontar que o seu paciente está errado naquele momento, daquele jeito, com aquela conduta, isso é também gerar uma empatia e uma conexão com ele, de você estar preocupado com ele, né? E não só sorrir e falar que está tudo certo para ele marcar a próxima consulta, né? E a questão da gente, eu falei muito isso em todas as outras lives, eu acho que está todo mundo, não só os pacientes, mas os profissionais também, está todo mundo se adaptando a esse momento novo, né? Uns de um lado, outros de outro, mas todo mundo aprendendo a como lidar com isso. E, enfim, acho que a gente tem que tentar tirar o que tem de bom nesse momento, da gente aprender essas coisas novas, enfim, e daí por diante. Agora, entrando um pouco... Fala. As tecnologias todas, né, que estão à disposição aí, que muita gente... Eu tenho que dizer que eu sou resistente, né, e fui durante um tempo resistente. Não, mas não é a mesma coisa, né? Mas a gente tem que... É o que nos resta desse momento e a tecnologia, né, tá aí para a gente usar dessa forma. Então, o que nos afeta nesse momento, o que nos afeta e o que é permitido é estarmos desse jeito, né? Então, o paciente também. Eu sou um otimista por natureza, então eu tento sempre olhar para qualquer tipo de situação e tentar extrair o que a gente pode, né, tirar de aprendizado ou de coisas boas, enfim. Eu acho que até na primeira live eu falei, gente, como é que faz uma live, né? Nunca... E aí a gente vai aprendendo e vai se adaptando, mas enfim. Queria que você falasse um pouquinho agora da questão, entrar um pouco na fitoterapia, mas começar com a medicina chinesa. Eu tenho, nesses últimos tempos, tentado ficar mais aberto para isso, ler mais sobre isso, porque é um olhar para o paciente completamente diferente, em que quem nunca teve contato não está nem um pouco acostumado e é muito diferente. Então, eu queria que você falasse um pouco desse olhar para o paciente. Não é só o paciente estar com a circunferência do abdômen grande, ele tem esteatose hepática, não é uma coisa tão fixa assim, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente disso. O olhar da medicina chinesa, para quem não é acostumado a fazer uma semiologia de medicina chinesa, tem um certo estranhamento, né? Um choque assim, de início, um estranhamento, porque são coisas que você não é habituado a fazer e você tem que aos poucos ir incorporando na sua anamnese. Para os alunos da pós, eu sempre digo assim, ó, vão com calma, comecem devagar. Comecem vendo em casa, com você, com a sua família, aos poucos para alguns pacientes que você se sente mais seguro, e aí vai estendendo, né? Mas, assim, a fitoterapia, eu acho que tem uma diferença muito grande quando você coloca o olhar da medicina chinesa. E a primeira coisa, assim, né, o que você começa a entrar nesse mundo é aprender um pouquinho a classificar o paciente. A gente pode até falar um pouquinho aqui da classificação na MTC, né? Obviamente que vai muito além do que a gente pode resumir aqui rapidinho numa live, né?
Tem muitos outros fatores, por Tem exemplo, que se fazer uma pós-graduação inteira, né, com isso. a MTC né, me perguntando o que é MTC, para quem entrou agora, MTC é medicina tradicional chinesa. Né? Então a gente usa, né, eu uso, a Befit faz isso, né, usa a medicina tradicional chinesa como semiologia para trabalhar depois com a fitoterapia. Não que a gente faça a fitoterapia chinesa. Eu digo sempre assim, olha, eu não trabalho com fitoterapia chinesa, porque fitoterapia chinesa normalmente usa fórmulas fechadas, né, aquelas fórmulas com nomes maravilhosos, né? Os nomes difíceis de falar, e aí tem uma combinaçãozinha já de 30 plantas numa fórmula fechada. Não é isso que a gente faz. Né? Eu trabalho com o que a gente chama de fitoterapia contemporânea, e que ela pega a semiologia da medicina chinesa para classificar o paciente e, a partir daí, escolher as plantas que podem muitas vezes ser plantas brasileiras, mas com este olhar da medicina chinesa. Então, o primeiro passo é, depois de uma correta anamnese, a gente avalia o pulso do paciente também. A gente vai lá, mede os 3 pontinhos de pulso em cada uma, né? No bracinho do paciente, os 3 lados. Cada lado, cada ponto tem a ver com um órgão específico no nosso corpo. Então, ele vai estar mais superficial, mais acelerado, mais lento, dependendo do grau do paciente, né? Onde ele entra em classificação. Além disso, a gente avalia a língua do paciente, que também tem várias formas de avaliação de língua, né? E que é avaliado, e características básicas. E aí, a partir disso, a gente classifica o paciente em 3 caminhos, em 3 diagnósticos básicos da MTC, que é paciente de excesso e calor, paciente de deficiência e frio e pacientes de estagnação. O que é isso, né? Um paciente de excesso e calor é um paciente mais agitado, né? Com uma sensibilidade maior ao calor, um paciente que vai gesticular bastante quando fala, né? Então, aquele paciente que normalmente tem as bochechas mais avermelhadas, né? E fala alto. Eu digo assim, olhem para mim, vocês vão ver um paciente de excesso. É que já teve aula que fica andando de um lado para o outro, não é? Falo alto. Então, tá direcionado mais para ter isso. Então, é um paciente que vai ter uma sensibilidade, como eu falei, maior ao calor e tudo mais. Ele pode ter, ele tem patologias mais de excesso, não que ele tenha essa patologia, mas normalmente é aquele paciente que tem uma facilidade maior para ser hipertenso, né? Então, ele vai para esse caminho. E aí nós temos o paciente, ó, já estão me entregando aí. Aí depois tem o paciente de deficiência e frio, que é aquele paciente mais calminho, né? Que fala mais baixo, mais pausadamente, mais astênico, mais, né? Tem patologias mais de deficiência, então ele tem uma tendência maior à hipotensão, né? Ele vai ter aí mais o hipotireoidismo, mais direcionado. E esse paciente, ele vai ter, eu brinco que é aquele paciente que carrega o casaquinho sempre, né? Então, mesmo que vai ter um ar-condicionado, vou levar o casaquinho. Então, a pessoa acaba, né, tendo essa tendência maior, essa maior sensibilidade ao frio. Claro que não é só isso, como eu disse, a gente tem também, né, a língua, o pulso, tudo que vai direcionar. E o paciente que é paciente de estagnação, então é esse paciente que ele é mais inflamado, ele normalmente tem mais edema, muito edema de membros inferiores, né? Então o paciente vai ter o sistema circulatório dele é bastante prejudicado, então ele acaba tendo também varizes com facilidade. Se a gente direcionar isso para o paciente obeso, ele é aquele paciente obeso que, mesmo que o nutricionista faça várias restrições alimentares, ele não consegue perder peso. Então, você já tirou tudo que podia, né? Em termos de calorias, de modificação de macronutrientes, e o paciente não reduz peso de jeito nenhum. Você não já fica sem saber o que fazer. Pensando na medicina chinesa, esse paciente estaria estagnado. E aí, qual é a conduta para cada caminho desse, né? Se eu penso num paciente que ele é excesso de calor, se ele é excesso, eu vou reduzir. Se ele é calor, eu vou esfriar. Então, eu vou fazer isso não só com plantas medicinais, mas eu posso fazer isso com alimentação também. Né? A mesma coisa no outro paciente. O paciente ele é deficiente e frio. Se ele é deficiente, eu vou tonificar. Se ele é frio, eu vou aquecer. E o paciente estagnado, eu vou circular e desinflamar ele. Aí você fica assim, nossa, mas você vai aquecer com planta? Então você vai dar chá quente para um e chá frio para outro? Pimenta, dá uma pimenta. Dentro da medicina chinesa, as plantas elas têm essas propriedades. Então, a gente, quando vê uma planta, e você estuda uma planta também com o olhar da medicina chinesa, como é que a gente vê essa planta? A gente vê, olha,
você vai ter lá 5 plantas que vão fazer a mesma coisa. Por exemplo, vão fazer a inibição da bomba de prótons, né? Tem muitas plantas que fazem isso, né? Ao mesmo tempo que eu vejo isso, quando eu olho com uma olhada para essa planta, eu também vou ver se ela é uma planta quente, se ela é uma planta fria, dentro do olhar da medicina chinesa. Se ela é uma planta que tem sabor amargo, se ela tem uma planta que tem sabor doce, se ela é ácida, se ela é neutra. Então, tem várias outras funções que é dado dentro da medicina chinesa para essas plantas, né? Então, paciente quente, eu vou pegar e escolher as plantas mais frias para esse paciente, mais refrescantes. Espinheira santa, estou falando ali, ó, espinheira santa é uma das que a gente está falando que vai fazer a inibição da bomba de prótons. Então, pensando justamente nesse caminho, né? Eu digo que é uma diferença de olhar, né? Quem trabalha com a fitoterapia contemporânea, ou com o olhar da medicina chinesa, ou com o olhar da Ayurveda, né? Quando você enxerga a planta não só com as propriedades farmacológicas que ela tem, né? Vendo ela como ela tem essa composição química principal, e por isso ela vai dar esse destino, você olha para ela com um outro olhar também. Então, um não exclui o outro. Né? Você vê aquele olhar, né, farmacológico. Então, por isso que a fitoterapia contemporânea, se você pegar a definição, você vai estar escrito lá, né, dizendo que você tem um olhar, então, você une a ciência com a tradicionalidade de um sistema médico tradicional. E é interessante a gente procurar cuidar e não confundir tradicionalidade, né, com popularidade. Não é o que é uso popular, é uso tradicional. Está baseado em algum sistema médico tradicional. A própria Anvisa fez isso, né, na classificação dela, lá em 2014, eu acho que foi a última, né, RDC 02 de 2014, que foi a última. Ela separou o que é um medicamento fitoterápico do que é um produto tradicional fitoterápico. Ela fez uma tabela para medicamento fitoterápico e uma tabela para produto tradicional fitoterápico. Então, ela mesma está dizendo, olha só, a tradicionalidade de uso é importante. O que faz um fitoterápico entrar, uma planta medicinal, entrar no medicamento ou entrar no produto? Um tem estudos de eficácia e segurança, e aí ele pode ser classificado como medicamento fitoterápico, e o outro tem mais de 30 anos de uso sem relatos de toxicidade. Então, ele está sendo validado a tradicionalidade de 30 anos de uso ali, né, naquela planta, para ela entrar naquele grupo. Então, a tradicionalidade ela é importante, é a partir daí que a gente, né, direciona os vários estudos também. Uhum. Isso é muito legal que você falou. Eu assisti sua live ontem, você falou um pouco da questão de, às vezes, a classificação desse paciente, ele permite você escolher não só uma dieta, mas também uma suplementação para ele, que não necessariamente ele precisa emagrecer, você tem que dar um termogênico para ele queimar gordura, né? Ou, né, não sendo uma coisa tão direta assim. Você pode tratar aquele paciente cercando essas situações, enfim. E eu acho que isso é o mais interessante. O tema principal de todas as nossas lives, a gente falou muito de estresse, ansiedade, e às vezes você regular o estresse, não necessariamente é só você olhar para o cortisol, né? Tem várias outras estratégias, enfim. Então isso eu acho que é o mais interessante. É a questão que você falou dos 30 anos sem toxicidade, porque eu, como estou na farmácia, escuto muito que é natural e não tem problema, né? Não faz mal, né? Você deve escutar muito isso também, né? Certeza, muitas vezes, né? Eu sou gaúcha, né? Então lá no interior, principalmente no interior do Rio Grande do Sul, né? Aquela história de a plantinha, essa aqui é boa para tudo. Quando eu escuto assim, é boa para tudo, chega a me dar um frio, né? É bom para tudo e um não faz, né? Então isso não existe em fitoterapia, não existe em planta medicinal, né? A gente sabe que o que é bom de repente para uma pessoa não vai ser para outra. A gente sabe hoje, quanto mais se estuda fitoterapia, quanto mais se estuda as plantas, se sabe que elas têm sim efeitos colaterais, interações medicamentosas, né? Contraindicações, e a gente tem que conhecer muito, principalmente para utilizar elas além da forma no alimento. A gente pode utilizar ela no alimento, ela vai ter as suas ações
anos também deve ser cuidada, mas principalmente quando eu vou fazer uma prescrição magistral, então daí mais ainda, eu tenho que conhecer muito para poder fazer, até porque está potencializado, normalmente eu uso extratos, né? E aí com isso eu vou ter potencializado ali os efeitos. Então não é porque é natural, não faz mal de jeito nenhum, não pode ser visto desse jeito jamais. E o relato de toxicidade, que é o que ele, né, que está lá descrito na Anvisa, diferenciando um produto do outro, né? Então a gente pode chamar de produto tradicional fitoterápico quando ele tem aí 30 anos de uso que não foi relatado, né, mundialmente nenhuma toxicidade para ele utilizar. Por isso que a gente tem, às vezes, se você olhar lá a relação dos produtos tradicionais fitoterápicos, a maioria deles são muitas plantas chinesas, muito, né, utilizados muito, porque lá se tem muito mais validade de uso, né? E algumas coisas estão nos dois grupos. Por exemplo, o gengibre, a gente encontra ele tanto como medicamento fitoterápico para algumas, né, patologias específicas, como produto tradicional fitoterápico, por exemplo, para gestante. Ele está lá como produto tradicional fitoterápico, né? Aliás, o único que é indicado para ser usado que realmente tem indicação de uso na gestação. A questão que você falou da interação, e muitas vezes o paciente ele já está tomando outros medicamentos também, vindo de outros médicos, né, de várias outras especialidades, então isso é uma questão que a gente precisa tomar cuidado mesmo, né, de fato. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a gente precisa, enquanto profissional de saúde, conversar mais. Conversar entre nós também, profissionais, né? Tirar as dúvidas, né, com o farmacêutico, porque eu acho que quem entende de medicamento é o farmacêutico. Né? Eu digo, cada um na sua área, né? Cada um no seu quadrado. Então, eu acho que a gente tem que realmente conversar e tirar as dúvidas todas que acontecem, porque é muito difícil, tem muita coisa sempre surgindo, coisas novas surgindo, as interações são muito grandes, de medicamento com medicamento, de medicamento com fitoterápico, de fitoterápico com fitoterápico, de alimento com fitoterápico, de alimento com medicamento. Então, assim, não é fácil, né? Não é fácil mesmo, é bastante difícil. Então, a gente trocar e perguntar para o paciente, e isso em fitoterapia assim, é bastante comum você perguntar para o paciente quando você começa lá, né, a anamnese. A minha anamnese é demorada pra caramba, né? Quem tá comigo já sabe, que lá no hospital, mesmo não só no hospital, mas eu pergunto muita coisa. Quando a gente pergunta para o paciente lá, medicamentos que você toma, ele nunca cita de primeira planta medicinal. Nunca. Ele pode estar usando, nem vitamina. Dependendo do paciente, vai citar vitamina. Não enxerga aquilo como um medicamento. Como medicamento. Ele vai citar os medicamentos que ele faz uso contínuo, né? Se você insistir, ele até vai citar alguns que ele usa, né? Porque as pessoas se automedicam muito ainda, né? Que ele usa esporadicamente, mas ele não vai falar que ele usa lá, mas eu estou usando um pozinho de maca de manhã na minha vitamina, né? Que é fitoterapia. Não, mas eu estou utilizando uma vitamina C. Não, ele não vai falar isso. Então, lá depois, talvez, conversando, aí você começa, daí, quando você vai perguntar do plano alimentar, ele diz, não, eu faço uma vitamina de manhã, e aí eu coloco uma colher de guaraná em pó, uma colher de... Opa, aí vamos voltar lá no medicamento. Volta tudo, né? Ou eu tomo sempre o chá tal, né? O chazinho tal. Aí eu já pergunto, não, mas como é que é esse chazinho? É aquele pacotinho que compra no supermercado ou é a plantinha? Vamos descobrir primeiro se esse chazinho faz efeito ou não, né? Perfeito. E até no dia que eu fui lá conhecer o ambulatório, que é um trabalho excepcional, teve a conversa sobre isso, das pessoas irem no quintal e estarem fazendo chá, mas da maneira, não, às vezes a parte da planta não é a certa, às vezes está fervendo demais ou está fervendo de menos, e aí a gente não consegue ter os benefícios daquilo, né? E entrando um pouquinho na questão do estresse e ansiedade, queria que você falasse pra gente essa maneira correta de fazer o chá. Lógico que cada planta vai ter uma parte certa e um jeito certo, mas falando um pouco do estresse e da ansiedade, quais são as estratégias legais e simples do dia a dia, fáceis de não só de plantar, mas de encontrar, e como é que a gente faz corretamente esses procedimentos? Então, a questão do preparo do chá e de onde obtém essa planta, né? Se for fazer o chá em casa, é bastante importante. Assim, onde obtém, se eu tenho certeza, principalmente se eu tenho certeza
de que aquilo que eu vou fazer em casa, né, se aquele chá que eu peguei lá no quintal é mesmo a planta certa, né? Naquele dia foi exatamente isso. Eu achava que era uma coisa e era outra, né? Às vezes as pessoas, né, chegam né, pra gente lá no ambulatório, no consultório mesmo, e dizem, olha, eu fiz um chá de uma planta, tá, muito comum, mulungu, né? A gente até vai falar dela porque ela é ótima para o sono. Então, o mulungu, fiz o chazinho do mulungu. Eu disse, como é que você fez o chazinho? Eu peguei as folhas e coloquei outro. Opa, começou errado, né? Não pegou folha, mulungu não é folha. Mulungu, a parte utilizada não é da folha dela. Então, só nisso já está errado. Então, saber qual é a parte utilizada da planta é a primeira coisa. E primeiro saber se é mesmo a planta certa. Então, tem muitas plantas que é muito fácil a identificação. Uma carqueja, né? Que é um pouco mais fácil de identificar. Uma hortelazinha, porque todas as mentas, de uma certa forma, têm uma ação meio parecida. Então, eu posso utilizar a menta, né? A menta piperita ou a menta vulgaris. Não vai ter, ok, pode ser utilizada, então não tem tanta diferença assim. Mas o hibisco, eu posso pegar aquele hibisco do quintal para utilizar? Provavelmente o hibisco do quintal que você tem não é o hibiscus abdarifa, né? A gente tem mais de 300 espécies de hibisco, a gente utiliza a flor, mas só os abdarifa que vai ter estudos lá e segurança de uso. Então, os outros não devem ser utilizados. Então, isso é muito importante. Aonde eu obtenho se eu quero utilizar uma planta na forma de chá. Por isso que às vezes eu digo a melhor forma, quando é claro que tem momentos que o chazinho é muito bem-vindo. Né? Eu acho que fazer o chá medicinal da forma correta, ele tem toda a questão da preparação extemporânea, o paciente vai fazer, ele vai ter o autocuidado, ele vai estar ali fazendo e tal, mas muitas vezes, quando você quer um tratamento mais efetivo, a saída é você fazer manipulado mesmo, porque aí você tem a segurança de que aquela planta que vai estar ali, né? Que não é outras formas. Mas como a gente está pegando o gancho aqui da ansiedade, do estresse e tudo mais, quando a gente pensa em ansiedade, quando a gente pensa em estresse, né? O que a gente vai pensar como moduladores? Aí a gente tem que modular GABA, modular cortisol, e aí a gente tem algumas plantinhas que fazem isso, que são plantinhas simples, que a gente pode ter no quintal de casa, né? A camomila, por exemplo, é uma plantinha ótima que a gente vai modular GABA. Qual é a parte da planta que eu utilizo da camomila? As florzinhas da camomila. E aí é uma planta um pouco mais fácil de identificar, é uma planta que eu consigo, né, enxergar as florzinhas da camomila um pouco mais, né, não é uma planta tão difícil assim, né. Falando do exemplo do boldo, aí o boldo é ótimo para dar exemplo de que, né, qual é a planta de misturar. A gente tem muitos e muitos tipos de boldo no Brasil, e nenhum deles, né, é o boldo do Chile. E as pessoas dizem, não, eu estou usando o boldo do Chile. Boldo não é, com certeza não é, porque boldo do Chile não tem plantado no Brasil. Então, temos boldos, não vai ter aqui. Você vai ter o Plectanthus barbatus, você vai ter o falso boldo, que a gente chama, né? E a propriedade é diferente. Então, já viu que aí nisso o boldo realmente é um exemplo bom de utilizar. Mas voltando para as plantas do sistema nervoso. A camomila pode ser utilizada, a gente pode fazer um chazinho de camomila, sim, florzinhas da camomila. A erva cidreira, apesar de ser um pouco mais difícil de identificar, também pode ser utilizado. Né? O próprio capim-santo também pode ser utilizado, né, como chá, e aí a gente está utilizando as folhas. Capim-santo só tem que cuidar para não confundir com citronela, porque quando a gente vê os dois, eles são muito parecidos. Né? Então, se você vê o capim-santo, que é aquelas folhas compridonas, a citronela também tem aquelas folhas compridonas. A citronela, a gente vai utilizar ela não para uso oral, né? A gente vai utilizar ela principalmente como repelente. Então, observa ali, se não está sentando nenhum bichinho ali, se não tem nenhum mosquitinho em volta, é citronela, tá? Não é. Passa no corpo, né? Fazer uma garrafada, vai lá, coloca. Mas o seu repelente natural, coloca um óleozinho de semente de uva lá e tá valendo para passar na pele, né, para não ter picada de inseto, mas não para consumir. Então, por isso que tem que ter esse cuidado mesmo, né? Mas a melissa pode ser utilizada. A melissa a gente já usa a planta inteira, não é só a folha, né? É o que a gente chama de erva, que é a planta toda menos a raiz. Então, a gente pode utilizar o galinho dela também. Essa é a diferença, né? Quando diz, mas qual é a diferença da erva para flor ou para folha? Quando eu compro, por exemplo, a planta seca, que a gente pode ir num herborista comprar uma planta seca, por exemplo, que talvez
até mais seguro, se eu tenho certeza do lugar que eu estou consumindo. E tem até algumas empresas que já fornecem, né, o saquinho, né, direitinho, com laudo e tal. Então, você consegue lá, quando você pega, por exemplo, um hibisco, só tem que ter flor. Então, se eu encontrar talinho ali, se eu encontrar folha ali, não. A parte utilizada do hibisco é a flor. O mesmo serve, né, para a camomila. A camomila é só a florzinha dela. A camomila é bem difícil, porque depois que ela seca, ela se solta todinha, né? Ela fica muito difícil de manter ela inteira, né? Assim, preservada. Mas, por exemplo, numa carqueja, eu já posso ter talinho, já posso ter folha, já posso ter flor, porque ela é toda planta menos a raiz. Então, a melissa, que é ótima para me controlar a ansiedade, inclusive cortisol, a gente tem alguns estudos dela associando a camomila com a melissa para redução de cortisol, elas podem ser utilizadas, né? A melissa, a planta toda, e a camomila só a florzinha. E aí essa questão que você falou que ela pode ser utilizada junto, queria que você falasse um pouquinho se a gente pode fazer o chá dela junto, se a gente ferve junto na água ou ferve a água e depois, né, verte em cima, isso faz muita diferença. Então queria que você falasse isso pra gente, porque isso no final do efeito, né, É faz total completamente diferença. diferente, né? Qual é a melhor maneira de preparar o chá verde? Perguntaram do chá verde. Eu vou responder qual é a melhor maneira de fazer chá. Vai responder para todas. Tá? Então, a gente tem 3 formas de fazer chá. A gente faz chá, né, medicinal. Na verdade, a gente até usa esse termo chá incorretamente. Porque chá deveria ser só camelicinensis. A gente só chama de chá camelicinensis. O resto é infusão de ervas, decocção de ervas. Mas até a Anvisa usou esse termo chá, a gente usa também, né? Tá Então, valendo. inclusive, a gente usa chá para tudo, né? Para infusão e para decocção também. Então, são infusões de ervas, decocções de ervas e macerações de erva. Quando a gente faz essas 3 coisas na água, a gente pode chamar de chá medicinal, né? Se a gente fizer corretamente com a parte da planta correta. Aí eu digo, né, que eu brinco, olha, em aula eu sempre levo um pacotinho de chá, aquele que a gente compra lá no supermercado, e digo assim, ó, isso aqui é chá medicinal? Não, isso não é chá medicinal. Aquele pacotinho de chá que a gente compra pronto lá no supermercado, que vai lá na gôndola do supermercado, o registro dele na Anvisa é como alimento. Então, ele não tem controle nenhum de qualidade de extração da planta, nada daquilo. Se você abrir um pacotinho daqueles em casa, você vai ver que ele tem muito pozinho e quase você não consegue nem ver o que que tem. Eu digo assim, ó, é típico. Pega um chazinho de hortelã daquele comprado lá na gôndola do supermercado e faz. Que cor que ele tem? Preto. O chá de hortelã que eu peguei a folha para fazer, ele é verdinho, né? Então, só isso. Pronto, né? Pronto. Tá? Então, como é que eu faço uma correta infusão, uma correta decocção e uma correta maceração? Diferença, infusão. Infusão eu vou fazer só com partes moles da planta. Então, o chá verde que perguntaram é folha. Folha é infusão. A camomila é florzinha. Florzinha é infusão. Então, tudo que é parte molinha da planta, folha, flores, estigmas, né? Cabelo de milho, que é um estigma, tudo isso eu vou fazer infusão da planta. Como é que se prepara a infusão? Ferve a água num outro recipiente, de preferência um recipiente que não seja nem de ferro, né? Nem de barro, né? Desculpa, nem de ferro nem de alumínio. Ele pode ser de barro, pode ser de vidro, né? Ou pode ser inox, mas ele não deve ser nem alumínio nem ferro, porque vai aí ter a reação, né? Fervi aquela água, peguei a plantinha, coloquei no, por exemplo, vou fazer uma xícara. Peguei a xícara, coloquei a porção da planta dentro e a gente tem uma porção básica, né? Que eu digo, é para facilitar a vida na hora da prescrição. Que você pega uma colher de sobremesa para planta seca ou uma colher de sopa para planta fresca. Coloca em uma xícara, verte a água em cima, pode tampar com o pires mesmo. Hoje já tem vários canequinhos com tampinha e coisa, né? Mas quem não tem, ok, né? A gente tem que saber explicar para todos os públicos. Pega lá, tampa, né, essa xícara com pires mesmo e deixa em torno de 3 a 5 minutos a infusão. Por que só 3 a 5 minutos? Porque foi feito vários estudos, isso a gente tem estudos da USP, tem estudos na Fiocruz, que foi feito que o quê? Depois de 3 minutos eu começo a liberar mais tanino, depois de 5 minutos, né? Na verdade, eu começo a liberar mais tanino. E algumas plantas que têm muito tanino, como o hibisco, por exemplo, depois de 3 minutos já começa a liberar.
A menos que eu queira os taninos, e que na maioria das vezes não é, eu quero os flavonoides, né? Eu vou parar ali em 3 minutinhos. Então, um bisco é 3 minutinhos. Tirei a plantinha de dentro depois desses 3 minutos e tá pronto para consumir o chá, né? Então, a infusão é isso. Ah, mas não é quanto mais tempo deixar, mais forte fica, não é melhor? Não, não é melhor. Ah, então, tira a plantinha dali. Ah, e se eu tenho que tomar naquele momento, eu posso reservar para tomar daqui a pouco, deixar esfriar, porque eu gosto de tomar chá frio, ou pôr na geladeira, porque eu posso tomar chá gelado. Pode fazer tudo isso. Só que depois de 24 horas eu desprezo aquele chá se eu não tomei. Então, ele não vai ter mais ação. O ideal é fazer chá e tomar chá, né? Tomar logo depois, ou tomar, se você quer deixar em temperatura ambiente, tomar temperatura ambiente. E pronto. A decocção, o processo é parecido, só que eu vou fazer decocção para raízes, cascas, sementes, então, partes duras de planta, né? Então, se eu tenho lá talos, né, a planta toda, a erva, eu posso fazer decocção porque eu tenho talos também. Tá? Então, eu vou colocar num recipiente igual, de novo, não pode ser de ferro e não pode ser de alumínio. E aí eu vou colocar água fria, a planta na mesma proporção. Uso as mesmas proporções, 250 ml de água, com uma colher de sobremesa se for seca, ou uma colher de sopa se for fresca, e coloco para a fervura. Quando começar a fervura, 5 minutos, de 5 a 10 minutos. Daí de 5 a 10, por quê? Porque aí tem que ter um tempo maior ali de fervura para liberação. Né? Plantas que têm mais tanino, eu vou deixar menos, a mesma coisa. A menos que eu queira os taninos. E maceração, que é? Maceração não vai em nenhum processo de calor. Então, maceração a gente faz na temperatura ambiente da água, ela não passa por nenhum processo de calor. Eu simplesmente diminuo a linha de contato. Então, se eu for fazer. Maceração é ótimo para alho, por exemplo, que chá de alho, né? Não deve ser fervido, né? Não deve, porque, mas é durinho, é um fruto, né? Duro. Mas é que o alho é termolábil, né? Então, se ele for fervido, eu vou perder para o ambiente. Né? Comecei no processo de fervura, já estou perdendo. Então, eu faço maceração de alho. Eu corto os pedacinhos, diminuo a linha de contato e simplesmente coloco ele na água. E aí eu vou deixar de 6 a 12 horas. 6 horas para plantas que eu faria infusão e 12 horas para plantas que eu faria decocção. Então, assim, uma regrinha básica é mais ou menos isso. Isso é... Só até finalizando. Por que a gente usa a colher de sopa e a colher de sobremesa, né? A colher de sobremesa é menor do que a colher de sopa, certo? A colher de sobremesa a gente usa para planta seca e a colher de sopa para planta fresca. Você sabe por que a gente faz isso? Porque você é farmacêutico. Mas para quem não sabe, que quando a gente seca a planta, a gente concentra mais. Então pode ser uma dose menor. Isso assim, parecem coisas muito simples, mas que fazem total diferença e que nem todo mundo tem o olhar cuidadoso para isso, né? O que você falou, eu falei o dia que eu fui lá no ambulatório, a pessoa estava fazendo um chá do método que, né, achava que tinha que ser e não sabia nem se aquela planta era aquela mesmo. Então, tem que olhar com muita calma disso. Isso, a gente tem mais uns... Oi, desculpa, vou falar. A gente tem mais 12, 13 minutos de live. Acho que a gente podia ficar 3 lives aqui, 4 dias falando disso. Eu sou um apaixonado pela fitoterapia e ainda mais conversando com você, que faz as coisas serem tão simples. Queria só que você falasse um pouquinho do sono, porque o estresse, a ansiedade e esse momento que a gente está vivendo, a primeira coisa que a gente sente a diferença é no sono, e se a gente não tiver um sono de qualidade, a gente não consegue ser menos estressado, ser menos ansioso. Então dá uma dicas simples também para o sono. Muitas coisas podem influenciar no sono, né? A gente tem aí, primeiro, né, a questão da higiene do sono, você desligar tudo, a gente fica muito ligado, muito conectado, com luzes, tudo mais, alimentação pesada, isso tudo influencia no sono. Mas pensando na fitoterapia para usos, né, do que a gente poderia usar, a planta que a gente mais tem estudos na fitoterapia para sono, que é uma planta brasileira e bem segura de usar, é o mulungu, né? Mulungu, a gente tem aí uma ação, apesar de que meio amarguinho, né? Todo mundo que gosta de tomar chá de mulungu, né? Mas a gente usa a casca, né? O córtex dele, então a casca do mulungu. Por isso que eu disse, olha, não é a folhinha, né? É a casca do mulungu, a gente consegue comprar fácil
é uma árvore, na verdade, né? Essa planta é uma árvore grande. Se você prestar atenção, se você conhecer a árvore, você enxerga no Rio de Janeiro, né? Que é onde a gente mora, muita árvore de mulungu, mas é interessante já comprar ela sequinha, e aí você consegue comprar fácil também para utilizar, e aí faz a decocção dela. Mulungu, com certeza, é o mais, o que vai ter menos aquele efeito de torpor. A melissa a gente pode fazer também. A melissa, ela normalmente, quando você usa ela sozinha, numa dose grande à noite, ela pode dar aquele torporzinho, sabe? Então, ela tem que ser utilizada mais perto da hora de dormir. Eu posso até utilizar mais antes, tomar durante o dia, se eu quiser ir me acalmando, que ele não vai dar aquele efeito de torpor. Pode fazer uma tintura também, uma tintura pulso, por exemplo, né? Um pulso de melissa, de você ir começando umas 3 horas antes de dormir, toma umas 5 gotinhas, depois mais tarde, né, toma mais 5, e aí vai aumentando até próximo da hora de dormir, que vai ter uma boa resposta também. Mas os chás para ansiedade e para sono não são muito diferentes, a menos que eu queira trabalhar cortisol. Aí eu vou pensar numa magnólia, um felodendro, se eu quero trabalhar muito a questão do cortisol. Mas esses chás que é mais fácil da gente encontrar em casa, aí a camomila também vai ser muito bem-vinda, a melissa, o capim-limão, o mulungu, né? Se você me disser, olha, me diz um chá rápido, que é o melhor para sono, eu vou dizer mulungu. Porque eu acho que ele é o melhor mesmo para utilizar e o que tem uma resposta mais rápida, assim. Apesar da gente ter na medicina chinesa, por exemplo, o Crataegus, que é uma planta ótima para sono, que na medicina chinesa a gente diz que ela acalma o Shen. Né? Que Shen na medicina chinesa é o espírito. Olha que coisa linda, uma planta que acalma o Shen, né? Acalma o espírito. Inclusive um excelente antioxidante, né? Exatamente. Então, Crataegus, assim, eu utilizo, mas aí já é mais difícil a gente achar para fazer na forma de chá. E a gente tem que mandar manipular mesmo, né? E o Crataegus vai ter uma ação maravilhosa ali para taquicardia, para aquela ansiedade, aquele sono de ansiedade mesmo. Porque a gente tem diferentes formas de insônia, né? A gente pode ter a dificuldade para demorar a pegar no sono, ou para acordar no meio da noite várias vezes, né? Então, assim, tem diferenças ali da insônia que pode ocorrer. Mas normalmente a mais comum é aquela que a pessoa deita na cama e fica querendo resolver os problemas que não conseguiu durante o dia, né? Tá dormindo no sofá e quando vai pra cama... Não... Exatamente, chega na cama e aí, agora, vou pensar aqui tudo que aconteceu durante o dia e não consegue pegar no sono. O Trata-Egos tem uma resposta mais específica para esse tipo, porque ele vai dar aquela acalmada mesmo, né? Da pessoa deixar para resolver os problemas quando eles têm que ser resolvidos, né? Então, a cama não é para isso, né? Não é para resolver problema. Né? Pra gente descansar, pra gente namorar, mas não é para resolver problema. Então, aquele momento ali é para relaxar mesmo, né? Então, o Crategs ajuda nesse sentido. Mas aí já tem que ser manipulado. Eu falei um pouco no início, e você falou um pouco disso agora também, falando do sono, que você não vai tomar um chá e vai dormir, né? Tem milhares de coisas envolvidas, tem a questão da luz, tem a questão do barulho. Então, assim, são estratégias que vão te ajudar, mas você precisa se ajudar também, né? Você precisa fazer a higiene do sono, como você mesmo falou. A gente tem 8 minutos de live. Vou desativar os comentários agora. A gente dá um sorriso, o pessoal printa a tela, marca a gente, pra gente fazer um... Vamos lá, deixa eu ter que aprender a desativar também. Já desativei. Dá um sorriso. Ah, que maravilha, hein? Legal, legal. Queria agradecer a todo mundo que está presente nessa live, que participou com a gente. Angélica, queria agradecer muito a você pelo seu tempo, seu conhecimento. Eu sou um apaixonado pela fitoterapia, tenho cada vez mais entrado nesse mundo e estou tentando aprender esses olhares diferentes, porque não adianta a gente... Eu até conversei isso com você ano passado. Eu gosto muito de fitoterapia, mas não adianta a gente ficar com um olhar muito tradicional se a gente quer, de fato, entender e conhecer os efeitos dos fitoterápicos. Então, eu tenho tentado muito ter esses outros olhares para entender até a história da fitoterapia, da onde vem, da onde começou a medicina chinesa há milhares de anos atrás, né? Então, eu queria te agradecer muito pela sua presença, agradecer todo mundo que está aqui.
Imagina, obrigada eu também. Igual eu gostei muito, achei que foi bem produtivo, a gente conseguiu, né? Acho que passar um pouquinho da fitoterapia, pelo menos da paixão que a gente tem, né? Você é apaixonada, eu também sou, né? Então, é sempre bom falar, né? Do que a gente gosta de fazer e do trabalho que a gente faz. E aí, assim, muito obrigada mesmo pelo convite, foi um prazer. Só na semana que vem a gente deve ter mais uma live. A gente tô pensando numa live bem interessante. A gente fez várias lives, cada live com um tema mais específico. Eu tô querendo fazer uma live que a gente vai juntar tudo isso, interligar todos esses sistemas, para as pessoas entenderem. Eu falei isso em várias, e hoje a gente falou também que o organismo ele é muito complexo, né? Não dá para a gente olhar para um lugar, ou para um tecido, ou para um órgão e isolado. Eles interagem muito, então a gente tem que entender que isso é uma gama de interações gigantes e que a gente mexe em um lugar, vai alterar em outro. Uma outra coisa que a gente quer deixar muito claro nessas lives, que não adianta a gente falou um pouco disso também, não adianta você, se o paciente vai emagrecer, você só querer queimar a gordura dele, se ele está estressado, você só querer diminuir o estresse dele, né? Você tem que olhar com outros olhares, né? Se é que a gente pode falar assim, e lançar mão de várias estratégias diferentes. E voltando um pouco lá no início, na questão da psicanálise que você falou, muitas vezes, agora falando de emagrecimento, você pode conseguir emagrecer um paciente, não necessariamente passando uma dieta que é muito restritiva ou uma fórmula que é maravilhosa, né? Mas um conjunto de situações. Ah, sem dúvida, né? Eu talvez eu tenha mais escutado ultimamente com o paciente na minha prática. Nossa, que bom, né? Ouvir falar às vezes que não tem alimento ruim, né? E aí a gente desmistifica algumas coisas, né? A gente tem que parar de colocar o não muito na frente, né, da conversa com o paciente. A gente às vezes diz, olha, não pode isso, não pode aquilo, né? Tem até a brincadeira do nutricionista, não pode, não pode, não pode. Então, não pode, né? O que podemos substituir? E aí, quando eu digo não tem alimento ruim, as pessoas às vezes olham para mim e dizem assim, nossa, mas tem, né? Mas eu tô falando de alimento, eu não tô falando de produto, né? Então, alimento a gente não desembala, né? Alimento a gente descasca, né? A gente cozinha, então não é simplesmente abrir uma latinha, um pacotinho ou desembalar. Então, produto existe. Agora, alimento mesmo, né? Que é até o que o nosso guia alimentar fala, né? Nada de processado, ultraprocessado, pelo menos minimamente processado, e manter uma alimentação mais saudável. Eu acho que a psicanálise, não só, né, todos os anos de formação, mas a psicanálise acho que ajuda um pouco a gente a ver também essa talvez uma libertação um pouco maior, né, para dentro do consultório, dizer, olha, nem tudo nos diz respeito, nem tudo a gente consegue, a gente precisa do paciente também, né? Porque às vezes a gente faz parte do tratamento, mas quem dá continuidade é o paciente. Eu digo com ele, ó, estamos dividindo. Assim como eu digo para a farmácia de manipulação, quando eu mando para manipular, eu digo, estou dividindo a responsabilidade com você. O paciente também, estou dividindo a responsabilidade com você. Eu estou fazendo parte do meu tratamento, que me diz respeito nisso. Depois, você é que tem que seguir, né, o que é possível e dentro do que você está proposto, né, a fazer de mudança, de modificação. Eu acho que é um trabalho conjunto, né? Sempre. Não só entre os profissionais, Exatamente. mas também do paciente, né? Perfeito, exatamente. Pessoal, muito obrigado, Angélica, muito obrigado. Queria falar que a minha felicidade extrema, que eu falei lá no início, é de estar percebendo que a gente está conseguindo fazer companhia para as pessoas, que esse é o grande intuito dessa live, da gente estar junto, da gente poder passar informação, mas poder também ser um entretenimento, tirar as pessoas das notícias ruins e por aí vai. Muito obrigado a todo mundo, boa noite e até a próxima. Gente.